Basta o dólar subir, a gasolina ficar mais cara, os juros aumentarem, que você vai ver muita gente, especialmente os políticos, falando na TV sobre o quanto que o mercado financeiro é um ser insensível, que não pensa na população, que fica lá pressionando eles a economizar, a não gastar com as políticas públicas que são tão importantes para todos nós. Hoje nesse vídeo a gente vai entender então quem é esse tal do mercado financeiro que parece ter interesses tão egoístas e opostos ao da população, que só pensa em dinheiro e ao mesmo tempo que consegue controlar para onde vai a economia do país e do mundo. Olá, meu nome é Pedro Jobim, eu sou planejador financeiro aqui na Rio Claro Investimentos, onde nós entendemos para cada pessoa, para cada família, como que a gente usa o mercado financeiro para garantir que você vai atingir os seus objetivos. E aí, claro, se você gostar desse conteúdo, não deixe de curtir esse vídeo, comentar, deixar aqui as suas dúvidas e, claro, marcar uma reunião conosco para conhecer um pouco do nosso trabalho. Hoje a gente tem um vídeo muito sério em que a gente vai, de fato, desvendar quem é que está por trás do mercado financeiro, quem é que toma as decisões, se o dólar vai subir ou vai cair, se os juros vão subir ou vão cair e como que se utilizam de tudo isso para pressionar os governos e a população a fazer aquilo que eles querem. A impressão que a maioria das pessoas tem sobre esse tal de mercado é de que ele é composto por uma mesa redonda com alguns bilionários fumando charutos e decidindo para onde que a economia tem que ir para que eles possam ganhar mais e mais dinheiro. Mas a verdade é um pouquinho mais complexa do que isso. E se todo mundo soubesse como de fato funciona o mercado financeiro, talvez a gente tivesse até um mundo melhor, já que cada um ia conseguir interpretar realmente o que está acontecendo na economia, que é algo de fato muito complexo, tanto prever o que vai acontecer, mas também entender o que de fato está acontecendo e por que esses sinais estão sendo dados agora, e tomar as decisões certas, tanto para se proteger individualmente dos perigos que a gente tem no futuro, quanto também para pressionar aquelas pessoas que tomam, de fato, grandes decisões econômicas a fazerem elas de forma responsável. Toda vez que algo ruim acontece, a gente vai ver ali os políticos, sejam da direita, sejam da esquerda, tentando brigar com o mercado financeiro. Mas a gente sabe, historicamente, que isso nunca funciona. Todo mundo que tentou brigar com o mercado financeiro acabou, no final, gerando mais pobreza, mais miséria, escassez de recursos, dando um tiro no próprio pé, porque não existe como brigar com a realidade. Não importa se você acredita na gravidade ou não. Se você pular de um prédio, você vai acabar caindo e se machucando bastante. O mercado financeiro, para quem não entende bem do que se trata, nada mais é do que o conjunto de todas as transações financeiras do mundo. É a medida que a gente tem de milhões e milhões de agentes financeiros transacionando entre si, enviando dinheiro, claro, a maioria deles em interesse próprio, querendo atingir os seus próprios objetivos, mas que no conjunto, na média, tendem a querer o melhor para todos. Quando a gente começa a entender um pouquinho de como cada coisa funciona, a gente começa a compreender que no final, eu e você somos o mercado financeiro. Claro que cada um tem um tamanho diferente. Uma multinacional, ao se movimentar, vai ter um impacto muito maior no mercado financeiro do que uma pessoa individualmente. Mas nem a multinacional e nem a pessoa conseguem controlar
para onde o mercado financeiro vai. O conceito de mercado financeiro é similar, inclusive, ao de um mercado tradicional. O que é um mercado central, por exemplo? Ele é um facilitador, um lugar que as pessoas sabem que, se elas forem, vai ter alguém vendendo aquilo que elas procuram, e o vendedor sabe que, se ele for lá, vai ter gente querendo comprar aquilo que ele vende. Existem, financeiramente, basicamente, dois tipos de pessoas. Aquelas que têm um projeto, que têm um objetivo e precisam de dinheiro, mas não têm, e aquelas pessoas que têm dinheiro sobrando e querem colocar ele para trabalhar de alguma forma. O mercado financeiro, inclusive, foi o maior motor para o desenvolvimento e o aumento da qualidade de vida que a humanidade teve nos últimos séculos, uma vez que o desenvolvimento eficiente de um mercado financeiro transparente e que tenha volume permite que essas pessoas se encontrem de forma eficiente e aumentem muito a produtividade de cada país, de cada economia, de uma forma exponencial, uma vez que aquela pessoa que sabe como produzir e criar riqueza, mas não tem os recursos para fazer isso, consegue encontrar e casar com uma pessoa que vai permitir que ela faça isso, gere empregos, levante a economia e crie cada vez mais qualidade de vida para todos. Mas, Pedro, se não tem ninguém ali controlando tudo isso que acontece, por que tantas vezes a gente sofre sem necessidade por causa do dólar subindo, do juros subindo? O que faz esse mercado se movimentar de forma negativa? A quem interessa esses movimentos que, no final, fazem tão mal para quem está ali vivendo na economia real? A verdade é que o mercado não é a causa de nada. É importante entender, então, que não é o mercado financeiro que se move para pressionar as pessoas ou o governo a fazerem o que ele quer. É o contrário. É o conjunto das decisões dos diferentes agentes econômicos que estão indo para um lado ou para o outro, se reflete nos principais índices do mercado financeiro. Quando acontece algo, por exemplo, como o dólar se valorizando em relação ao real, como agora, que gera muito sofrimento, né? Necessariamente isso vai gerar mais inflação e vai ser pior para as pessoas mais pobres, que são aquelas que não conseguem se defender da inflação. O que isso quer dizer? É o mercado tentando passar uma mensagem, manipular as decisões do governo? Não. É basicamente um monte de gente, milhões de pessoas, pequenas e grandes, tentando se proteger daquilo que elas estão vendo pela frente. Vou contar uma história para vocês, por exemplo, que ilustra muito bem isso, que foi a primeira pergunta que eu fiz para o meu pai sobre economia quando eu era criança. Eu perguntei de onde vinha o dinheiro. E muita gente adulta, inclusive muitos políticos que estão no poder e já estiveram no poder, até hoje não aprenderam isso. Ao perguntar isso para o meu pai, ele me falou: olha, o dinheiro ele é impresso aqui em Brasília, na Casa da Moeda, pelo Banco Central. E aí, com a minha mente infantil, a primeira coisa que eu perguntei foi: se o governo pode imprimir dinheiro, por que ele não imprime mais e acaba com a pobreza, distribuindo para os pobres? E aí ele me explicou o que era inflação. O que a gente vê hoje, por exemplo, com a alta do dólar, é basicamente o mercado olhando para o que vem acontecendo hoje e a maioria desses agentes, sejam eles ali na Faria Lima, seja uma empresa grande ou seja uma pequena empresa que está preocupada com o seu futuro, pensando que daqui a algum tempo, se o governo não cortar os gastos, ele vai precisar imprimir mais dinheiro. E se ele vai precisar imprimir mais dinheiro, o real vai valer menos em relação não só ao dólar, mas também a todas as outras moedas e a todos os ativos. Ou seja, quando você vê os preços aumentando, não quer dizer que um empresário malvado resolveu aumentar o preço para sacanear os clientes. É porque a moeda está valendo menos. Aquele produto provavelmente tem o mesmo valor que tinha antes, mas como existe mais moeda em circulação, ela passou a valer menos.
É muito difícil no dia a dia a gente realmente olhar e entender isso, especialmente para aquelas pessoas que não têm um conhecimento econômico tão forte. Mas eu espero que com esse vídeo fique um pouquinho mais claro como funciona essa dinâmica. Se o dólar está subindo, é porque milhões de pessoas estão comprando mais dólares do que reais. Se ele está caindo, é porque tem mais gente querendo investir no Brasil, mais dinheiro entrando aqui e necessariamente aquele ativo passa a valer mais, uma vez que tem mais demanda para a mesma quantidade de produto. Se o produto começa a aumentar muito de quantidade e a de demanda diminuir, ele passa a valer menos. Aqueles engravatados, malvados que a gente vê na TV e que representam o mercado financeiro, nada mais são do que aquelas pessoas que trabalham nesse mercadão, nessa intermediação, mas eles não têm nenhum controle sobre aquilo que os clientes deles, que são todas as pessoas que são clientes de banco, todas as empresas do mundo, querem fazer com os objetivos individuais de cada um. Eles apenas reclamam ao verem que decisões erradas estão fazendo com que esses índices, que são muito mais um termômetro, que não adianta você brigar com o termômetro, está se movendo e dando sinais de que coisas ruins virão na vida real daqui a pouco. Desmistificar essa falácia toda sobre o mercado financeiro é essencial para garantir que você está entendendo o que de fato está acontecendo na economia, no Brasil, no mundo, mas também para você tomar as decisões corretas na sua vida financeira. A gente conclui então que é claro que a demagogia vai continuar fazendo parte, especialmente da política, que tenta sempre achar um culpado para brigar com a realidade de que ele não tem condições ou não está conseguindo atingir aqueles objetivos que ele gostaria na economia. Mas a gente sabe, a partir de agora, todo mundo que assistiu esse vídeo, que não adianta brigar com a realidade. O mercado financeiro não é um monte de gente engravatada fumando charutos, mas sim todos nós que queremos criar um patrimônio, juntar um dinheiro para ter uma tranquilidade no futuro, investir ele bem, que necessariamente passa por emprestar ele para alguém ou se tornar sócio de algum negócio, comprar algo que vai te trazer retorno lá na frente e te proteger de todos esses problemas que acontecem na economia. E sem o tal do mercado financeiro, que não é nem bonzinho e nem malvadão, ele é, como o próprio nome diz, apenas um mercado, um local onde as pessoas negociam as coisas e quanto mais volume, mais gente a gente tem lá, mais eficiente esses preços são e que nos devolve mostrando quanto que está sendo negociado de cada tipo de ativo, os índices e as pistas daquilo que esses milhões de pessoas estão esperando para o futuro. Afinal, uma coisa é verdade, o mercado financeiro não reflete nunca a realidade do momento, até porque se ele refletisse exatamente a realidade, ele não teria tanta variação quanto ele tem. O que ele reflete é o conjunto das expectativas de todas essas pessoas para o futuro lá na frente. E se você quer aproveitar esses movimentos da melhor forma possível e também dormir tranquilo toda noite, sabendo que aconteça o que acontecer com esse tal de mercado, aconteça o que acontecer na política e aconteça o que acontecer na economia brasileira ou mundial, você vai ter a sua tranquilidade lá na frente, vai ver o fruto do seu trabalho, trabalhando para você atingir tudo isso. Você precisa de um planejamento financeiro eficiente e, para isso, nada melhor do que conversar com um dos planejadores financeiros aqui da Rio Claro Investimentos. Essa primeira conversa não tem nenhum custo. Você vai marcar aqui embaixo, clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo, uma conversa ali de 40 minutos, 1 hora, em que você vai entender exatamente o que é a Rio Claro Investimentos e explicar para esse planejador financeiro como é a sua estrutura financeira e ele já vai te dar um diagnóstico completo do que você precisa fazer daqui para frente para ficar tranquilo e atingir todas as suas metas, os seus objetivos, aconteça o que acontecer em toda essa movimentação que infelizmente a gente tem muito pouco controle, seja do mercado financeiro, seja da economia como um todo.